poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, querido ouvinte, começamos agora mais um programa Em Poucas Palavras. Eu sou Nadson Matias, apresentando o nosso programa diário, como sempre estamos aqui, respondendo suas perguntas à luz da Palavra de Deus. Para nós é um privilégio. Pastor Augustus. Querido ouvinte, quero fazer minhas as palavras do Nadson Matias. Para nós é uma alegria estar aqui, poder servir a você. A gente provavelmente não se conhece pessoalmente, mas saber que você está ouvindo e que está sendo abençoado através do que nós conversamos aqui, para nós já é uma grande alegria. Então, nossa oração para que Deus abençoe sua vida, sua família e que esse programa seja usado por Deus mais uma vez na sua vida. Vamos ao tema de hoje. O que é e como se deu aquilo que chamamos de pecado original? Porque ele afetou aqueles que haveriam de nascer, ou seja, toda a humanidade. O grande teste do Éden e suas questões. Uma pergunta gerada a partir de dúvidas de um de nossos ouvintes internautas de São Paulo. Pastor Augustus, o Ricardo, de Praia Grande, São Paulo, ele diz assim: boa tarde, pastores. E pergunta, por que Deus colocou uma árvore do bem e do mal no jardim, mesmo sabendo a escolha que o homem faria? Então, o homem é inclinado para o mal antes da queda, porque fez uma má escolha antes de consumar o pecado, e se foi criado à imagem e semelhança, não deveria ter uma atitude parecida com a de Deus? Está aí o desafio para o senhor, em poucas palavras, né? São um monte de perguntas aí. Eu vou começar mencionando uma frase que você introduziu na abertura do programa, em que você perguntou se o pecado original, ou por que o pecado original teria afetado toda a raça humana, não é? Então essa é uma pergunta que muita gente tem também. E a resposta que nós encontramos na própria Bíblia, lá em Romanos capítulo 5, dada pelo apóstolo Paulo, é que Adão era o representante da raça humana, ele era o cabeça da raça. Deus criou os homens diferentes dos anjos. Os anjos foram criados todos já no número definido, fixo e imutável. Mas Deus, quando criou o gênero humano, criou um casal e a partir daí a raça humana se multiplicou. Então, num sentido, toda a raça humana estava em Adão, lá no jardim. E a escolha de Adão afetou diretamente toda a sua descendência. Então, nós caímos em Adão. Isso é o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 5. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Em Adão todos fomos feitos pecadores. A Bíblia nos dá essa perspectiva da representatividade, ou seja, Adão era o cabeça da raça humana e a escolha dele afetou toda a sua descendência. Da mesma forma, Cristo é o cabeça de uma nova raça, da nova humanidade, da igreja, e o que aconteceu com Cristo traz consequências para nós, porque ele é o nosso representante, ele morreu na cruz, morreu por nós. Nós morremos com ele na cruz e ressuscitamos com ele e estamos assentados à direita de Deus. Então é assim que Deus trata a questão do pecado, não é? Foi um homem que trouxe a desgraça à humanidade toda e é em um homem, outro homem, Jesus Cristo, que nós encontramos a redenção. Mas aí vamos para as perguntas do Ricardo, né? Vamos lá. Ele pergunta por que Deus colocou uma árvore no jardim, mesmo sabendo da escolha que o homem faria. Esse é o tipo de pergunta que a própria Bíblia não faz. É interessante, não é? Os autores bíblicos, nenhum deles levanta esse tipo de pergunta. Você não vê nos salmos, ou você não vê nos escritores poéticos, você não vê nos livros históricos, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, dos demais escritores, no livro de Apocalipse, alguém fazendo esse tipo de pergunta. De fato, né? Não Peraí, é essa questão lá, né? Não. Por quê? Porque na visão dos autores bíblicos, a soberania de Deus, ou o fato de que Deus conhece o futuro, Deus sabe todas as coisas, não é razão para Deus deixar de fazer ou fazer alguma coisa. A onisciência de Deus, não é?
Então, Deus é sempre apresentado como sendo alguém que faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Deus é Deus, ele é um ser autônomo, independente, infinito, e a única razão pela qual ele faz as coisas é o seu querer, o seu desejo e a sua vontade. Então, esse tipo de pergunta, né, por que Deus fez isso se ele sabia que ia acontecer aquilo, não encaixa, né, na definição de Deus que nós encontramos na Bíblia, na sua soberania. Bom, a resposta que a Bíblia sempre dá com relação aos atos de Deus é que Deus faz todas as coisas para a sua glória. Então, eu posso, partindo desse princípio, dizer que Deus colocou o homem sob teste lá no jardim, porque, no final, a escolha do homem, que Deus certamente já sabia, haveria de trazer maior glória a Deus. E foi exatamente a escolha do homem, a escolha errada do homem, ela fazia parte dos planos eternos de Deus desde o começo, nada aconteceu por acaso, nada pegou Deus de surpresa, porque tudo isso estava inserido no grande plano da redenção que Deus havia concebido desde a eternidade. Ou seja, fazendo as contas, Deus viu que a chegada do pecado no mundo, a vinda de Cristo Jesus como Redentor, o chamado dos eleitos, a constituição da igreja, a ressurreição dos mortos, juízo eterno, novo céu e nova terra, tudo isso no final traria glória para Deus. Então, foi por isso que ele fez, não é? Foi por isso que ele colocou o homem debaixo de teste. Agora, Nathan, tem outra coisa aqui que eu acho que é importante a gente esclarecer. Eu encontro pessoas que, quando falam no futuro, no novo céu e na nova terra, no estado glorioso, elas dizem assim que vai ser uma volta ao paraíso, é o paraíso restaurado. Eu acho que não. Eu acho que nós já passamos da fase do paraíso. Porque lá no paraíso havia a possibilidade do pecado entrar. Havia a possibilidade de uma escolha errada. Mas no novo céu e na nova terra, essa possibilidade não existe. Então o mundo vindouro, ele está acima do paraíso. Agora, para que Deus... É maior do que o paraíso. É maior nesse sentido. Para que nós saíssemos de uma realidade tipo paraíso, em que não havia pecado, mas havia a possibilidade do pecado, para um outro estágio em que não há pecado e nem a possibilidade de pecado, era preciso que acontecesse tudo o que aconteceu. A queda do homem, o castigo definitivo do pecado na cruz do Calvário, a vitória de Jesus sobre a morte, para que essa realidade futura pudesse existir. Os novos céus e nova terra, para que pudesse ocorrer, teria que haver todo esse enredo. Todo esse enredo escatológico, né, soteriológico, maravilhoso. Então, nessa pergunta, por que que Deus colocou a árvore, mesmo sabendo da escolha? E aí, à luz de tudo isso, essa pergunta, ela adquire, então, o seu significado maior, né? A resposta, não é que tudo isso fazia parte desse plano glorioso e eterno de Deus. Ele pergunta aqui também, não é, se o homem era inclinado para o mal antes da queda. De forma nenhuma. Deus criou o homem no estado de inocência, onde ele não era inclinado de forma nenhuma ao mal, mas havia a possibilidade. Essa é a diferença entre Deus e o homem, porque ele pergunta também, não é, se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não deveria ter tomado uma atitude semelhante à de Deus. O fato de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus não quer dizer que ele foi criado igual a Deus, mas significa que alguns dos atributos de Deus foram concedidos ao homem na sua criação, como responsabilidade, arbítrio, consciência, vontade, decisão, mas não todos os atributos de Deus. Um dos atributos de Deus que é incomunicável, ou seja, que Deus não transmite para a raça humana, é a sua absoluta e perfeita santidade, que faz parte do seu ser, de tal forma que Deus não é tentado pelo mal e não pode ser tentado pelo mal. Deus, por assim dizer, é impecável, né? Eu não sei se podemos usar a palavra nesse sentido. Lembrei de um ministro. Lembrou de um ministro, né? Ou seja, Deus não pode pecar, mas quando ele criou o homem numa situação em que o homem podia pecar. Não que ele fosse inclinado ao pecado, o homem, na sua criação. Mas ele tinha essa opção. Mas havia essa opção e essa possibilidade, não é? Então a imagem e semelhança de Deus não garantia que Adão fosse imune a uma escolha errada, como de fato ele fez essa escolha. E o resultado da escolha é que ele precipitou toda a raça humana nesse estado de queda, condenação e corrupção,
e da qual nós todos somos participantes, não é? E, é claro, nós não somos condenados somente pelo pecado de Adão, o pecado original, mas pelos nossos próprios, porque nós pecamos à semelhança de Adão, ou pior. Então, Deus é justo quando Ele nos submete à sua justiça e nos castiga na sua ira, a menos que nós nos arrependamos dos nossos pecados e creiamos no segundo Adão, no outro homem, que é Jesus Cristo, que é o Redentor. Se por um homem veio a queda e a morte, por outro veio a graça, a justiça e a salvação. E esse outro é Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador. Querido ouvinte, creia nele, coloque a sua esperança no Senhor Jesus, espere nele e deposite nele a sua esperança e a sua confiança para perdão de pecados e para a vida eterna. Ótima resposta. Acho que você viu aí como dá para fazer todo este apanhado lá, desde a queda até a redenção, a restauração de todas as coisas. E é isso, você precisa acompanhar todo o enredo bíblico, toda a história perfeita de Deus em torno da salvação. E a gente vai entender muita coisa aí. Vamos ouvir uma música, a gente volta logo na sequência. Com Jesus no meu coração, tenho vida, tenho paz. Para a alma perdida é a solução. Minha saúde destruída, depressão profunda, minha paz tão esquecida. Jesus tocou na minha vida. Com Jesus no meu coração, tenho vida, tenho paz. Para a alma perdida é a solução. Por mais que o tempo tente apagar tão grande salvação, Jesus mudou meu coração. Coração, tenho vida, tenho paz. Bom, chegamos então ao final, agradecendo aí a participação do Ricardo de Praia Grande, São Paulo, fazendo a sua pergunta. Também lembrando dos ouvintes Manuela Barros, de Paulo Afonso, na Bahia. Ela tem dúvidas sobre músicas na igreja. Acho que já respondemos isso num determinado programa. Também o Leomar da Cruz, de Paraupebas, Pará. Também tem muitas dúvidas que a gente vai tentar colocar no ar nos programas pela frente aí. Agradecemos então a sua audiência, como já dissemos, Pastor Augusto. Minha palavra final, Natsan, é só uma palavra de cautela. Às vezes nós ficamos muito preocupados em entender essas questões, né? O porquê do pecado, o porquê da queda, e por que Deus deixou e tudo mais, e nós esquecemos de que a questão principal que a gente tem que enfrentar é a questão dos pecados que nós cometemos. Eu posso não entender direito o pecado de Adão, mas eu conheço o meu. E é por esse que eu tenho que responder, não diretamente pelo pecado de Adão, mas pelo meu pecado. Eu não vou poder chegar diante de Deus e falar, não, foi Adão, não tem nada a ver com isso. Exatamente. Então a grande pergunta, querido ouvinte, é essa. Já colocou seus pecados diante de Deus? Já se arrependeu? Já os confessou a Deus? E já creu em Cristo Jesus? Que essa seja a sua atitude. Até o próximo programa, se Deus quiser. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio, Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.